Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Nós vamos lá em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 23. Nós vamos orar mais uma vez. Também vamos estar orando pela Luciana Torres, pela Dona Diva, colocando a vida dessas irmãs diante do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes, para que possamos entender, praticar as verdades da palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela igreja reunida aqui nesta noite. Em muitos lugares, Senhor, os crentes não podem se reunir, em outros estão contando os seus mortos, estão passando por inúmeras tragédias, ó Deus. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. E tem misericórdia das nossas vidas também, Senhor. Somos gratos por este culto, pelos cânticos, pela ministração da palavra, por podermos orar uns pelos outros, Senhor. E mais uma vez intercedemos, ó Deus, pela vida da Luciana Torres, que o Senhor esteja ali cuidando, ó Deus, passando a Tua mão sobre ela, Deus, sobre a Dona Diva. Também agradecemos pela melhora dela, Senhor, que a Tua graça esteja sobre os enfermos, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, possamos ouvir a Tua palavra, que ela encontre, ó Deus, um coração disposto a praticá-la, Deus. Encontre um solo bom, uma boa semente, encontre um solo fértil, ó Deus. Nos dá, Senhor, essa disposição de ouvir a palavra, e não apenas nos tornarmos ouvintes, mas sermos praticantes, em nome de Jesus. Amém. Marcos 7, de 1 a 23, diz assim, palavra do Senhor. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse:
Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém. Dando sequência ao nosso estudo aí de quinta-feira, 16 marcos em nossa vida. Hoje, Marcos capítulo 7. Meus irmãos, uma das características do ministério de Jesus é o confronto com os religiosos da sua época. Jesus, ele ensina, faz milagres, ele está de um lado para o outro ali no Evangelho de Marcos, ele está pregando a respeito do reino, ele está curando, ele está expulsando demônios e também está ali num confronto com aqueles religiosos. É interessante destacar que Jesus não confirmou o judaísmo da sua época, pelo contrário, ele trouxe um confronto ali da forma que eles criam, da forma que eles entendiam que devia ser a vida com Deus. Havia um confronto em vários momentos nos evangelhos, e aqui nós estamos diante de mais um confronto. Gostaria de dividir esse texto em 3 partes, para nós entendermos melhor esse contexto. Em primeiro lugar, os fariseus e os escribas estão questionando Jesus, na verdade os discípulos do Senhor, porque eles comiam sem lavar as mãos. E Marcos, é interessante que ele explica detalhadamente, 2 versículos mostrando que eles não seguiam a tradição dos anciãos. Mas o que era isso? Era uma tradição oral, e o intuito disso era guiar o povo na lei. Seriam explicações minuciosas do que deveria ser feito, de como deveria ser o dia a dia ali do povo. Mas aquilo, ao invés de ajudar o povo, se tornou um grande tropeço. Jesus olha para tudo aquilo e ele não confirma aqueles ensinamentos. De fato, havia um ritual que era exclusivo dos sacerdotes, lá em Êxodo capítulo 30, onde antes de oferecer o sacrifício, o sacerdote tinha que lavar as mãos, tinha que purificar ali os seus pés. Mas essa tradição entendia que todos deviam viver essa questão cerimonial. Se hoje nós lavamos as mãos e devemos fazer, e álcool em gel, etc., etc., é porque é uma questão de higiene, não uma questão ritualística ou cerimonial. No Novo Testamento, antes deles terem ali uma refeição, com pouca água eles lavavam as mãos, não no intuito de higienizar, mas no intuito de se purificar. Se ali um fariseu, um escriba estava em público, estava na rua, e ele fosse entrar para dentro da sua casa, precisava aspergir água, precisava lavar as mãos. Talvez esse homem tivesse encostado num samaritano ou num gentil, e ele ficou impuro. Então tinha que lavar ali, muitos deles tomavam um banho por inteiro. Porque se ele tocasse em alguém que não era do seu povo, não tinha a mesma religião sua, ele estava impuro. É óbvio que Jesus não compactuava com isso. É óbvio que a graça de Deus tinha que expor esse pecado, expor essa realidade preconceituosa no coração daqueles homens. Essa tradição antiga também, que dizia que não podia sentar numa mesa e comer com um samaritano ou entrar na casa de um gentio. Jesus, ele está batendo de frente ali com essas tradições.
E a partir dos versículos 6 e 7, Jesus responde ao questionamento deles: mas por que seus discípulos não seguem essa tradição? Na verdade, o texto destacado aqui do capítulo 7, Jesus está citando Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ou seja, esse problema dessa tradição, esse problema dessa interpretação equivocada já era antigo em Israel. E é interessante no capítulo 29 de Isaías, que o profeta diz assim, uma linguagem simbólica, mas nós entendemos o contexto dela. Ele dizia que o povo estava diante de um livro selado e não sabiam ler, o livro estava fechado. E além desse livro estar fechado, esse livro, ninguém sabia ler o que continha nele, ou seja, os judeus estavam diante do Redentor, diante do Verbo vivo, mas o coração deles estava diante de Deus. Aquela falsa espiritualidade cegava a visão, a mente desses homens. Pior de tudo, eles trocavam o mandamento por preceitos humanos. Essa tradição que tinha esse intuito de aplicar a lei, de explicar a lei, na verdade, tirava o povo da presença de Deus. Não estava levando ninguém para perto de Deus, pelo contrário, estava ali separando as pessoas de Deus, colocando fardos pesados sobre aqueles homens. Os versículos 9 a 13, se os religiosos estavam preocupados com essa questão cerimonial, Jesus estava preocupado com algo mais relevante. Olha o que o Senhor diz: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Havia um pecado, havia uma deturpação da palavra de Deus. Versículo 10, pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. E aí eles davam um jeitinho para ali não viver e não praticar o quinto mandamento. Havia um jeitinho para burlar a lei do Senhor. Ou seja, era para servir os seus pais, era para cuidar dos pais, mas a religiosidade deles impedia de ver o que era mais importante. De fato, o que é mais importante? Um mero ritual ou cuidar dos seus pais? O que é mais importante? Seguir ali o mandamento de honrar o pai e a mãe, ou se apegar a minúcias ali que não estavam nem descritas claramente na lei. Jesus condena uma prática daqueles homens daquela época, pois eles, tendo bens, poderiam garantir o sustento dos seus pais, aqueles que necessitavam, aquele que por algum motivo, por enfermidade, necessitavam do auxílio dos seus filhos. E eles diziam: olha, não posso ajudar os meus pais porque eu consagrei os meus bens a Deus. A palavra corbã, única vez que nós temos na Bíblia, uma palavra hebraica que significa oferta a Deus, ou ofertado a Deus. Os comentaristas bíblicos falam desse texto que havia um acordo entre os ofertantes e os sacerdotes. Quando a pessoa ia ofertar alguma coisa a Deus, e ela precisava daquele bem ainda na sua vida, então havia esse combinado: olha, você oferta isso para Deus, mas você usa até quando você precisar, ou até você morrer. Aí então, ele vem para o templo, ele vai ser vendido, será feita alguma coisa, e aí então vem para a casa de Deus. Aí fica fácil, né? Eu oferto um bem, mas eu uso até quando eu quiser, até eu morrer. Uso o fruto vitalício de um bem consagrado a Deus. Na verdade, aquilo não estava sendo ofertado para Deus, estava sendo ofertado para si mesmo. E era um jeito de burlar o cuidado nobre com o pai e com a mãe. Por exemplo, você tem um carro e você quer ofertar aquele carro para Deus. E aí você fala: olha, esse carro é do Senhor, mas eu preciso usá-lo
até quando eu morrer. Quando eu morrer, aí vocês vendem a oferta, né? E aí já, né, depreciou, vai saber quando que vai morrer também, né? Na verdade, era uma grande manha, um macete daqueles religiosos. E Jesus, ele é contra isso. Jesus, ele diz no versículo 13, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Não era só isso. Em Mateus 23, existe uma lista longa das coisas que esses homens achavam que enganavam alguém, achavam que enganavam a Deus. Mateus 23, 24, Jesus adverte, eles dizendo, guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Se prendem nas minúcias, mas fazem coisas detestáveis diante de Deus. E a terceira parte desse texto, Jesus chama a todos e ensina a sua mensagem, a partir do versículo 14. Aqueles religiosos estavam preocupados, estavam dando atenção por uma contaminação exterior, por uma coisa que vinha de fora, por algo não tão importante, banal, vamos dizer assim. Mas Jesus estava alertando aquela multidão sobre um mal muito maior, muito pior. Jesus estava falando sobre o coração humano, porque aquilo que se coloca no prato, se vai para o corpo e depois é descartado, isso não tem como contaminar o nosso coração ou abalar a nossa vida com Deus, a nossa santidade ou o nosso relacionamento com Deus. Esse texto de Marcos 7, com essa afirmação aqui de Jesus, nós entendemos que o Senhor não dá continuidade às leis dietéticas do Antigo Testamento. E olha que por 3 vezes, nos versículos 15, 18 e 19, Jesus diz, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Depois, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando, não a pode contaminar. E o 19, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Para aqueles que têm alguma dúvida, o Novo Testamento resolve essa situação. Cristo resolve essa situação em Marcos capítulo 7. Nós respeitamos aquelas religiões que existem certas regras ou legislações ali a respeito de alguns alimentos, mas, francamente, olhando para o texto bíblico, isso não se sustenta, não há uma base no Novo Testamento para nós colocarmos alguns alimentos como puros e outros como impuros. Mas se os alimentos não podem contaminar, o que de fato pode nos contaminar? Meus irmãos, a queda nos afastou da presença gloriosa de Deus. O pecado trouxe consigo a morte. E o nosso coração foi contaminado, foi infectado pelo vírus do pecado. Jesus, ele dá uma lista aqui de pecados e nós poderíamos acrescentar mais alguns aqui, né? Porque nós somos especialistas, né, em pecar, em elencar aqui coisas que desagradam a Deus. O que de fato pode contaminar não é o que vem de fora, mas é o que está dentro de nós. O homem e a mulher precisam da graça de Deus para serem transformados, não de simples rituais. A mente desses homens, a religiosidade deles era tão cega que eles achavam que essas coisas, o ritual por si só, ele tinha o poder de santificar, ele tinha o poder de restaurar a comunhão, ou quebrar a comunhão com Deus. A tradição tem o seu lugar, né? Nós não vamos dizer que jogar fora toda a tradição. Por exemplo, quinta-feira, às 20 horas, você tem um encontro marcado aqui, né? Quantos anos já temos esse culto? Ou orar antes das refeições, é uma tradição também, né? Agradecer ao Senhor.
Domingo às 9 horas da manhã, tradição tem se perdido na igreja evangélica, estarmos reunidos, um culto dominical, escola bíblica, uma tradição muito boa, tem o seu lugar, mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos canonizar a tradição e achar que ela é mais importante do que a palavra de Deus, ou se sobrepõe, ou se nós tivermos que escolher entre Bíblia e tradição, nós vamos ficar com a tradição. De jeito nenhum. No texto dessa noite, o Senhor nos diz que o grande problema do ser humano não está nos rituais, não está se lava as mãos ou se faz qualquer outro rito, seja da época de Jesus ou da modernidade. O grande problema é o coração. É dele que procedem os maus pensamentos, as imoralidades, a lista é longa. O nosso coração precisa ser limpo, precisa ser transformado pela palavra de Deus, precisa estar em confronto todos os dias com a palavra de Deus. Qual é o marco deste texto em nossas vidas? Qual é a aplicação, meus irmãos, que nós podemos ter aqui nesse texto tão importante, que fala sobre a dinâmica da fé cristã? Bom, a aplicação desse texto para as nossas vidas significa que nós precisamos prestar atenção na nossa vida cristã, no nosso culto que oferecemos a Deus, porque podemos cair numa armadilha, podemos participar apenas de uma grande encenação, onde no culto nós levantamos as mãos, cantamos, cumprimentamos uns aos outros, participamos dos sacramentos, apenas rituais que, se não vierem acompanhados de fé, de quebrantamento, de verdade, de um coração transformado por Senhor, são apenas rituais, coisas que podemos fazer dentro da igreja, em qualquer lugar. Nós precisamos entender que o culto, ele precisa revelar o que é a nossa vida de fato. E os rituais precisam ser essa vida, essa realidade nas nossas vidas. Os evangelhos mostram Jesus combatendo essa falsa espiritualidade, mostram a desaprovação do Senhor para aquela geração, uma religiosidade aparente. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, se você puder abrir comigo, na verdade todo o capítulo de Mateus 23, Jesus está condenando, censurando aqueles religiosos. Os 3 primeiros versículos dizem assim, Mateus 23, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus olha para toda aquela realidade e diz: olha, eles têm a palavra de Deus, o ensino, têm a sua verdade, mas não imitem. Eles não são dignos de serem imitados como mestres. Eles têm a desaprovação do Senhor. É aquela velha história: faça o que eu digo, não façam o que eu faço. Jesus chama no versículo 33 de serpentes, de raça de víboras. Como vocês acham que podem escapar da condenação do inferno? Eles achavam que estavam enganando a Deus, mas eles estavam enganando a si mesmos. Existe uma profundidade da mentira, onde o mentiroso ele acredita na sua própria história, na sua própria mentira. Mas aquilo era gritante. Aquela forma de servir a Deus era artificial, sem vida. Era uma tradição que não levava ninguém ao Senhor. Aquela vida religiosa no automático.
É nesse capítulo que Jesus, ele fala sobre as inúmeras vezes que ele chamou o seu povo ao arrependimento. Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Muitos preferiram essa falsa religião, esse falso relacionamento com Deus do que a verdade dura que o Senhor tinha para aqueles homens. Jesus chama aqueles homens em Marcos 7 de hipócritas. Ou seja, olha, vocês são verdadeiros atores, mas vocês estão enganando a si mesmos. Essa tradição só está tirando vocês da presença gloriosa de Deus. O marco desta noite é que a verdadeira espiritualidade, ela não está firmada em rituais, em coisas externas, mas é aquela onde o coração, a nossa vida, o nosso interior está firmado na palavra de Deus, está ligado à videira verdadeira. Depende não do que nós podemos fazer, mas depende daquilo que Jesus fez. Não se baseia em uma religião de encenação, mas uma religião que adora a Cristo em espírito e em verdade. Para terminar, gostaria de ler o Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 3 e 4, se você puder abrir a sua Bíblia. Mas antes de ler, eu queria vou terminar com o texto, mas antes uma ilustração. A história do monge e do seu discípulo. Certo monge que ensinava ali os preceitos da palavra para o seu discípulo, um dia ele foi perguntado ali pelo seu jovem discípulo: mestre, por que eu tenho que ler tanto a Bíblia, se eu não vou conseguir guardar? Eu não consigo decorar os textos. O que eu li ontem eu já esqueci hoje, o que eu estou lendo hoje vou esquecer amanhã. E aquele sábio, aquele monge, sorriu para o seu discípulo e disse: está vendo aquele cesto de palha? Pegue-o e encha-o de água para mim, traga aqui. Ele, sem entender, né? O mestre mandou, então desceu ali uma grande escadaria daquele tempo, foi até o rio, encheu aquele cesto de palha de água e começou ali a volta. Mas como era palha, não segurava a água, ia água para todo lado. Chegou diante do mestre, e o mestre, sorrindo, perguntou: você entendeu? Ele disse: não. Então volte, pegue água, suba tudo de novo. E ele, pensando naquilo, chegava com aquele cesto vazio, e foram várias vezes. Eu estava exausto. Lá pelas tantas, ele chegou diante do seu mestre sorriu: você entendeu a lição? E aí ele, ofegante, disse: o cesto está limpo. Então aquele mestre disse: é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Por mais que nós não vamos conseguir guardar e decorar todos os versículos, esta palavra ela vai nos limpando. Esta palavra vai transformando o nosso coração pecaminoso. Esta palavra vai transformando a nossa mente. Por isso o Senhor Jesus, ele declarou em João 15, versículos 3 e 4, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. O marco desta noite é estarmos unidos àquele que pode transformar, aquele que tem poder para restaurar. Que a sua vida, o seu coração, nós como igreja, possamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que nos limpa, que nos transforma, que nos salva e que nos mantém firmes nessa salvação.